Amém. Se você puder, pegue sua Bíblia. Abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, eu quero ler com vocês o versículo 25 em diante. Mateus 11, 25 diz assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Glória a Deus. Vou ler de novo o 25, tá? Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece. Me perdi aqui, desculpa. O microfone me atrapalhou, gente. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Verso 28, tão conhecido, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e carregando suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado, meu Deus, por este tempo. Senhor, fala conosco, ministra, Pai, as nossas vidas aqui neste lugar. Nós te amamos e dependemos de ti em tudo, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, esse é o momento em que nós ofertamos, e esse é o texto que eu vou ministrar hoje aqui. E antes de ministrar o sermão, como nós fazemos aqui de uma maneira habitual, eu já quis dar a introdução nisso, porque de alguma maneira eu creio que tem a ver com o que nós vamos falar hoje, sobre um peso que existe muitas vezes sobre a nossa vida e também na nossa vida financeira. Então esse é o momento em que nós vamos entregar, né, as nossas ansiedades, vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e eu creio que a oração do Senhor tem poder para transformar, amém? Hoje nós vamos iniciar uma série nova aqui, o nome dessa série, nós vamos falar no mês de março, é Descomplica, amém? E hoje eu vou falar sobre um tema, o simples que transforma. E algumas coisas são tão simples, irmãos, como entendermos que as nossas contribuições e sementes, o nosso dinheiro não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é o nosso coração. O que vai agradar a Deus é Ele perceber em nós que há desejo de contribuirmos também com o reino dEle. Então, em algum momento, a religião impôs tantas regras, os fariseus, os escribas. Nesse texto, Jesus está falando sobre isso. Era tão difícil de viver o que Deus tinha planejado naquele tempo, porque era tanta regra, era tanta dificuldade, era tanto imposição sobre o povo.
Você não pode comer sem lavar a mão, você não pode fazer nada em um sábado. Dificuldade, peso, complicação. E eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de tornar as coisas mais simples, porque Jesus é simples, amém? Então, isso também faz parte da nossa vida financeira. Então, se enfrentamos algum tipo de dificuldade, o que devemos fazer? Só existe uma coisa a fazer, irmão: buscar o Senhor, ir até Ele, e Ele nos traz a resposta, Ele nos traz a mudança, Ele gera algo que nós não podemos gerar, Ele abre porta que nós não podemos abrir. Então nós vamos orar nessa noite, nós vamos contribuir agora com as nossas sementes, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, mas mais do que isso, nós vamos orar agora. Nós vamos no mundo espiritual clamar para que o Senhor abra portas aqui nesse lugar, amém? Alguém diz assim: eu estou vivendo um tempo abençoado na minha vida. Que bom, irmão, que isso se multiplique, que isso cresça na sua vida. Mas o que nós fazemos aqui, nada é carreira solo, tudo é o corpo de Cristo. Então, se alguém entre nós que está passando por dificuldade, então nós vamos erguer as nossas vozes e orar ao Senhor para que Ele abra portas, para que Ele alcance as pessoas, para que nós possamos todos, de alguma maneira, viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Você pode orar comigo nessa hora? Nós vamos orar antes de ofertar hoje. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa e dependemos de Ti, Senhor, em tudo que fazemos e vivemos, Pai. E também, Senhor, nessa área das nossas vidas, na nossa vida financeira, Senhor, nós precisamos da Sua ajuda, precisamos do Teu auxílio, precisamos do Teu socorro, Pai. Por isso nós oramos nessa noite, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, alcança, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, Senhor. Traga, Senhor, novidade de vida, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos viver, Senhor, um tempo de portas abertas, um tempo, Senhor, de transformação, um tempo, meu Deus, em que o Teu favor se torna realidade sobre as nossas vidas, Pai. Nós dependemos de Ti em tudo, Pai. E aqui está, Senhor, o Teu povo, que necessita, Senhor, do Teu favor, Pai. E nós queremos, Senhor, ver o Teu braço forte agindo, Pai. Nós queremos clamar por provisão. Queremos clamar, Senhor, por portas abertas. Queremos clamar, Senhor, por um tempo de paz, Pai, na nossa vida financeira, Senhor. Tudo aquilo que tem roubado, Senhor, a nossa atenção, Senhor, que isso seja removido das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia. Você que trouxe sua oferta agora, então é o momento de trazermos as nossas ofertas, entregarmos os nossos dízimos. Enquanto os irmãos contribuem com o louvor aqui, você pode trazer sua oferta, meu irmão. As tuas promessas projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sigo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O
totalidade. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Você pode abraçar pelo menos 3 irmãos aí. Diga bem-vindo. Diga Jesus está aqui nesse lugar. Diga Deus é na sua vida. Seja a boca de Deus na vida desse irmão, dessa irmã. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Amém. Quem acha esse tema de série pertinente? Que faz sentido? Hoje em dia as coisas não parecem que estão cada vez mais difícil? Cada vez mais complicado? Sim, sim, amém? Ao que aos meus olhos parece que cada vez a gente dificulta mais. O mundo por si só já dificulta, mas parece que às vezes a gente colabora, irmão. Às vezes na nossa vida a gente acaba complicando as coisas além do que elas precisam ser complicadas. E vamos combinar, já é difícil por si só, por natureza, por não estarmos ainda com o Senhor na glória. Aqui teremos muitas lutas, tribulações, dificuldades. Nós não precisamos colaborar para que essa luta aumente. Você concorda? Obrigado. Glória a Deus, então. Então, eu tenho pensado muito, irmão. A gente teve aqui a semana passada uma conferência. Eu disse aqui algumas vezes que no meio do ano passado, quando a gente teve aquela conferência que o pastor Reinaldo veio pregar aqui, Reinaldo Bernard, é um pastor da África. Deus me ministrou muito e eu creio que foi um divisor no mundo espiritual aqui, no nosso tempo. E algumas coisas, eu confesso para você que estava esperando essa conferência. Nós temos muitas decisões para tomar. Nós temos muitas ações e no que diz respeito à igreja, né, alguns caminhos que o Senhor tem nos ministrado. E eu resolvi no meu coração esperar essa conferência para tomar algumas decisões importantes. Algumas decisões que nós precisamos tomar. Nós estamos entrando em um tempo que estamos completando 10 anos de vida. Eu vou falar muitas vezes isso esse ano. Porque não é só um aniversário bonito ou uma data legal, é um tempo que vai marcar o mundo espiritual com um divisor de águas aqui nesse lugar. E muitas vezes, irmão, nós não conseguimos entender isso. Escuta isso. Nós queremos respostas imediatas. Nós queremos soluções imediatas. Nós queremos que alguém nos fale o que deve ser feito de uma maneira imediata. E nós não estamos mais aptos a esperar em Deus. Muitos de nós não temos mais essa habilidade de esperar em Deus. Por quê? Não, nós temos que falar, alguém tem que falar, a gente tem que produzir, fazer, meta, vai, e a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja. E muitas vezes nós que somos cristãos, cheios do Espírito Santo,
nos submetemos ao mundo e às pressões do mundo, e perdemos a simples habilidade de esperar em Deus. E eu quero falar algumas coisas sobre isso, irmão, porque às vezes não é que está demorando, às vezes é que você tem que esperar Deus falar para você tomar a decisão correta. Às vezes você espera 6 meses por uma palavra e vive 10 anos dentro dos outros 6 meses. Às vezes você não espera uma semana e volta 6 anos, 7 anos, 10 anos na sua vida, porque toma uma decisão errada. Quem acha que é melhor esperar em Deus aqui? Então nós precisamos aprender a descomplicar algumas coisas, porque nós estamos respondendo muitas coisas como o mundo responde, e não como um filho de Deus responde. E eu creio que nesse tempo o Senhor vai nos ministrar aqui nesse lugar, irmão. Eu tenho orado num sentido de o Senhor restaurar alguns princípios dentro de nós, algumas coisas que são importantes, que são pilares, que nós necessitamos disso para viver uma vida cristã, para viver com Jesus. Esse texto, irmão, sem dúvida, eu falo isso sobre alguns textos, esse texto é sem dúvida nenhuma um dos textos que eu mais preguei na minha vida. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu te dou o meu fardo que é leve, eu pego o seu fardo que é pesado. Só que, eu já disse isso algumas vezes, vou reforçar aqui, no começo da minha conversão, eu usava muito esse texto para evangelismo, como quem já estivesse em Cristo, já chegou, está tudo bem. Isso daqui é para quem não conhece Jesus. Na minha cabeça lá no começo, era assim que funcionava. Então, quando eu conhecia alguém que eu gostaria que aquela pessoa também vivesse algo parecido com o que eu estava vivendo, que era a transformação, que era ser cheio do Espírito Santo, que era andar com o Senhor, era ver as maravilhas de Deus, eu usava muitas vezes esse texto. Olha o que o Senhor diz aqui: aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão depressivos, sem esperança, desanimados. Olha o que esse texto diz, olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, todos que estão oprimidos, todos que têm dificuldade, todos que estão de alguma maneira com a sua alma em tribulação. E isso é uma verdade. Essa palavra serve para o ímpio, serve para alguém ainda que não é salvo, não é cheio do Espírito Santo. Serve muito, é uma verdade, amém? Só que o crente, ele encontra com Jesus, tem sua vida transformada, e ele não tem mais cansaço, ele não tem mais dificuldade. A igreja tem dificuldade, irmão? A igreja desanima, cansa, se sente sobrecarregada. Então você concorda comigo que o mesmo Jesus que libera uma palavra dessa na direção daqueles que ainda hão de ser salvos, também libera uma palavra dessa na vida daqueles que são filhos dele? E aí, irmãos, eu gostaria muito que você considerasse nessa noite, quem sabe nesses dias na sua vida, se todas as vezes que você ler uma palavra dita para Jesus, fosse o próprio Jesus dizendo para você. Você consegue entender isso? Porque às vezes a gente lê um texto e a gente fala: uau, está na Bíblia, é legal, amém. Agora, se nós tivermos a dimensão de que esse texto são as palavras de Jesus direcionadas ao povo dele, e eu prego ao povo dele nessa noite. Então é como se o próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o que tem todo o poder, o que venceu a morte, aquele que nem as portas do inferno podem prevalecer contra ele, é como se ele estivesse aqui hoje. Vamos fazer de conta, porque eu creio que ele está, amém? Mas muitas vezes, porque os nossos olhos não podem ver, às vezes a gente não consegue ter a dimensão real do que é isso. Então pensa só, que é Jesus dizendo à igreja viva nessa noite: ei,
Você se sente cansado? Ei, por algum momento você ficou sobrecarregado? Ei, o mundo está cobrando de você, às vezes mais do que você pode entregar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você pode vir a mim, eu não mudei, eu sou o mesmo, amo você. Eu que te salvei, quero continuar cuidando da
você só vai viver na glória. Na terra, você vai chorar em alguns momentos, mas no céu, você nunca mais vai ouvir falar sobre choro, porque lá não existe mais dor, não existe mais tristeza, não existe mais perda. Lá na glória, você vai viver o que o Senhor tem em plenitude preparado para a sua vida para sempre. Eu espero mesmo que isso seja uma palavra de esperança para nós. Porque o diabo fala, eu vou te prender, você é meu, você é um coitado, você não dá conta, você é um intimidado, você nem sabe falar, você não serve, você não é igual a outra pessoa, você não é mesmo igual a ninguém, você é único, foi criado, selado, separado, você foi salvo, amado, e Deus tem um projeto escrito com o seu nome para realizar aqui nesse lugar e viver com ele na glória para sempre. Então entende, irmão, vamos ser maduros aqui. Vai ter dia que você vai chorar. Mesmo eu indo para o céu, eu vou chorar. Tem hora que é cabuloso. Tem hora que você fala, Jesus, mas ela leva o fardo. Estou dando conta. Só comigo? Eu já disse muitos momentos aqui, irmão. Talvez alguém se chocasse de me ouvir orando, no meu particular. E muitas vezes a minha oração é assim, eu não estou dando conta. É difícil demais. E é nesse momento que Deus vem com alívio, para que a gente reconheça que não somos mesmos capazes, que não tem a ver com a gente, tem a ver com um amor sobrenatural que nos alcançou e vai nos alimentando diariamente. Então quando eu orei, irmão, e eu me ajoelhei para vir aqui ministrar a sua vida hoje, eu disse, Senhor, abre o coração do seu povo, porque às vezes a gente cria uma cascadura, e a gente precisa de um refrigério e não recebe o refrigério porque a gente está engessado, porque a gente está fechado. E às vezes Deus vem com um refrigério do céu para trazer paz, para fechados para isso. Primeira coisa que Jesus nos diz aqui, ó, venham. Eu separei em 5 tópicos. O primeiro é vir a Jesus. Ele diz, vinde a mim. Ele não está falando, vem na igreja. Ele não está falando sobre uma regra. Ele não está falando sobre um comportamento. Ele está falando sobre uma pessoa. Ele está falando sobre uma presença. Ele está dizendo assim, venha a mim. É um convite. Então se tem alguém aqui nessa noite, por mais crente que você seja, sei lá, o poder que Deus te deu, e de repente você está orando e dá até Hadouken espiritual. Hadouken é mais velhinho, geração Z nem sabe o que é isso, né? Quem sabe o que é Hadouken? Street Fighter. Hadouken. Hadouken. Ainda bem que não gravaram aqui, senão eu já ia. A mídia está dando risada e perdeu aqui o meme. Às vezes nós nos sentimos ou nos achamos tão espirituais e estamos secos por dentro. Vazios. O que não faz sentido nenhum, porque
O Senhor quer nos preencher. O Senhor quer preencher cada espaço do seu coração. E aí ele olha para o povo e ele diz: tudo que o mundo está falando é regra, é dificuldade. Se não for dessa maneira, não é de acordo com a nossa vontade, é do jeito que a gente está falando. E Jesus olha, Jesus quebra muitos paradigmas, irmãos. Talvez hoje nós ficaríamos mesmo meio cismados com Jesus. Escuta isso que eu vou dizer para você. Talvez hoje eu e você, se Jesus vem aqui e prega como ele pregou naquele tempo, a gente ia ficar meio cismado. Falar assim: esse cara é doido. Quem que vai conseguir viver isso aí? Isso aí é impossível. E esse Jesus, ele olha para a galera e diz assim: olha, o que eles estão pregando é dificuldade. O que eles estão pregando é complicação. Mas eu vim para descomplicar. Eu vim para comunicar de uma maneira simples. Está pesado para você, eu posso tornar leve. É só você vir até a minha presença. Então o Evangelho é o mesmo, e Jesus também é o mesmo. E o que ele está dizendo hoje, aqui nessa noite, é: se você tem sentido que está pesado, está difícil, vem até Jesus, vem até a presença dEle, porque Ele pode transformar todas as coisas. A transformação começa quando alguém aceita, atende o convite de Jesus. Segundo, ele fala sobre entregar as cargas, entregar os pesos. O texto diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e com cargas pesadas e sobrecarregados. Entrega. Tem uma outra habilidade que o crente, que o filho de Deus tem perdido, que é entregar. A gente quer receber. É verdade ou não? Tem alguém aqui nessa noite que quer receber algo bom de Deus aqui? Eu quero. Só que o mundo espiritual, ele responde a algumas atitudes nossas. Responde à nossa fé. E o que o Senhor está dizendo é: vem até mim e entrega primeiro. Eu tenho algo para fazer na sua vida, mas primeiro quero receber o que você tem. Você entende isso? As coisas não mudam. Está pesado? Olha só, irmão. O momento que você está com dificuldade, você acha que Jesus está olhando a tua dificuldade lá, sim ou não? A Malia esses dias pegou um carrinho lá, a bispa deu um carrinho para ela, sai puxando assim, ó. Aí tinha que passar numa porta larga, irmão, 3 vezes maior que o carrinho. Mas ela passou rente à porta e ficou enroscando e puxando. E aí o pai ali só pensando: é só puxar o carrinho 2 dedos para cá. E ela, e a Malia da paz e amor, irmão. Esses dias está viralizando aí na internet a unção do segundo filho, né? Isso aconteceu na minha casa, veio lá essa unção também. E ela ficou brava, já queria começar a chorar, bater no carrinho, que não conseguia passar no carrinho, o carrinho na porta. Aí o pai da Maria vai lá: filha, só puxar um pouquinho para cá. Aí ela passa, nem olha para trás, sai correndo com o carrinho. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes a gente está com a nossa dificuldade, irmão, enroscando uma rodinha na porta. Deus está olhando e está falando: meu, não era para estar preso aí. É só parar, olhar o que você está fazendo. Agora tem um problema aqui. A Malie é uma neném. Ela está aprendendo as coisas. Ela não sabe parar, olhar a porta toda e falar: dá para fazer assim, se eu virar assim, ou vou chamar meu pai. Ela está aprendendo. O triste é a gente que é velho, marmanjo.
agindo como neném. Sabe que Deus é quem tem a porta, sabe que Deus tem a resposta, sabe que Ele pode mover o carrinho para lá e para cá. Um estralar de dedos, uma palavra dele muda toda a nossa vida e a gente fica bravo, empurrando e batendo um carrinho na parede. E aí o que o Senhor está dizendo aqui? Eu tenho algo bom para te oferecer. Ele está dizendo, eu estou disposto a trocar o seu ruim pelo meu bom. Mas primeiro você precisa entregar o ruim. Quem entende? E a gente é ruim de entregar. O ser humano é ruim de entregar. A gente quer reter. É meu, é meu, é meu, é meu. Se Deus falar assim, se você der a tua casa, eu tirou duas, está arriscado a gente falar, não, nem essa daqui. Eu suei tanto para receber, para construir essa casa. São lágrimas que eu deixei aqui. E Deus está dizendo, não, tem algo maior, tem algo melhor. Não, daqui eu não solto. É claro que não é a gente aqui, irmão. É o outro, né? É o vizinho, é o amigo do trabalho. Olha para o teu irmão e diga assim, entrega. Se for para Deus, então entrega tudo. As pessoas estão cansadas da vida. Cansada de culpa, de pecado, de expectativas frustradas. Cansado de peso, de tanta religiosidade. Às vezes a gente só não consegue detectar o que tem nos cansado, mas ô geração cansada que a gente vive. E é tempo de você entregar, irmão. O evangelho não acrescenta peso, ele remove o peso. Terceiro, caminhar com Jesus. Ele fala, tomai de mim. Ele está dizendo assim, vem, entrega e fica. E anda comigo. Porque não é só uma momentânea resposta. Não é só agora está pesado, vem aqui me ajuda a mudar e eu vou tomar conta da minha vida. Não. Vem, entra e permanece na presença. E caminha com Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus. Agora, irmãos, eu não sei como era antes, eu só sei que hoje parece que uma grande parte de nós só tem Jesus quando entra na igreja. É como se a gente fosse visitar Jesus. Vou lá na casa de Deus, vou visitar. Saiu daqui, não tem mais relacionamento nenhum. O que nós deveríamos fazer amanhã? Escuta isso. Amanhã, na hora que você acordar, antes de pegar o seu celular. Quem tem hábito de pegar o celular logo que acorda aqui? Quem tem coragem de dizer? Hoje eu vinha conversando com a Melina, quem é geração Z, quem é a idade, né? A gente discutindo isso, olhando na internet as idades. E geração Z é de 14, quem hoje tem 14 a 29 anos, segundo o ChatGPT. Quem tem 14 a 29 anos hoje é geração Z. Quem tem menos de 14 é geração Alfa. Quem tem mais de 20 anos é geração Dino, dinossauro. É brincadeira, é geração Y. Eu também sou, tá? Então não leva a mal, não. A nossa geração Y, a minha, quem tem de 29 ali, perto de 50,
viveu uma coisa que nenhuma outra geração vai viver. Não é questão de opinião, é fato. A gente nasceu sem celular e depois não sabe mais viver sem celular. A geração Z já nasceu com celular. Essa alfa, então, nem se fala. Essa geração menos de 14 anos, como é que pode eles imaginar que existia vida sem internet, sem tecnologia? Agora, alguém que me ouve aqui, talvez na sua época não tinha nem televisão. Era rádio, né? Preto e branco. Tudo isso, irmão, para dizer o quê? As coisas, elas vão mudando. E aí parece que essas ferramentas todas que vão surgindo, que aparentemente é para trazer facilidade, tem complicado mais, tem roubado mais. Então antigamente alguém não tinha celular, acordava e ia fazer o quê? Ia fazer café, ia pegar a Bíblia, ia orar. Estou falando do crente. Agora o crente pega o celular de manhã, já vê um WhatsApp, irmão. Olha, sinceramente, o WhatsApp eu não sei. Acho que esse WhatsApp vai acabar com o mundo, cara. Porque agora ele consome um tempo da tua vida absurdo. Essa semana, eu olhei hoje, relatório semanal, eu fiquei 29 horas no WhatsApp. Essa semana. No seu celular, todos vocês têm esse relatório, você pode olhar no seu celular. Eu uso para trabalhar muitas vezes, e a igreja, e a família. 29 horas no WhatsApp, irmão. Você tem noção do que é isso? Esse tempo dá para você ler meia Bíblia. Metade da Bíblia. Eu ia ter lido metade da Bíblia se não tivesse WhatsApp. Essa semana. É brincadeira, mas perceba uma coisa. Como que a gente vai caminhar com Jesus se a gente tem tantos concorrentes? O WhatsApp é um concorrente. O Instagram é um concorrente. Aí, irmão, eu tenho esse argumento aqui para te dar. E eu acho que você acredita. Usa para trabalhar, usa o dia inteiro mesmo. Você, né? Não é, você nunca pensa, eu me acho melhor. É verdade, Deus, eu estou pensando que eu sou um cara mesmo. É sempre o outro. Então, irmão, o que nós precisamos? Caminhar com Jesus, porque caminhando com Ele nós vamos aprender dEle. Nós vamos receber dEle. E o tempo inteiro nós vamos precisar aprender. Abra essa cabeça aí para entender o que eu estou falando agora, irmão. Não importa quanto tempo você tenha de evangelho. Não importa o que você já tenha visto o Senhor fazer. Você tem muito para aprender dele ainda. Alguém entende isso? Quando nós colocamos a régua aqui, aquele irmão ali chegou, não sabe nada. Eu já sei tudo isso, eu tenho que ensinar para ele. É verdade, Deus vai usar você para ensinar ele. Mas cabeção, tem tanta gente que sabe mais que você. Por quê? Porque Deus tem muito ainda para entregar para você. Então ele diz, aprender de mim. Como que a gente descomplica? Aprendendo o que o Senhor tem preparado. Por que que a gente se sente sobrecarregado? Porque a gente se distancia dos ensinamentos do Senhor. E graças a Deus a Igreja Viva vai ter uma grande oportunidade aqui. As quartas-feiras vão estar voltadas para treinamento, para aprender de Jesus aqui nesse lugar. Quinto e último, descansar em Jesus. O que ele fala? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu comecei falando, você percebe, né, irmão? Às vezes o pregador faz isso. Eu comecei falando de descanso, lá na introdução. Eu dei uma... Quem sabe era para você ouvir 2 vezes então. O mundo vai dizer, eu quero resposta.
Muitas vezes a sua família vai dizer, eu quero resposta. Muitas vezes os irmãos da igreja vai dizer, eu quero resposta. E Deus te diz, descansa em mim. Tem hora que isso, irmão, é difícil, viu? Digo, Deus, não sou Homem-Aranha para segurar esse trem aqui não. Filme do Homem-Aranha, ele abre o braço e segura o trem, né? Às vezes parece que é isso que Deus está pedindo para a gente. Tem um trem violento chamado vida, querendo empurrar a gente. E Deus está falando, segura esse negócio aí, porque não é desse jeito. Então, irmãos, eu vim aqui hoje falar sobre alívio, falar sobre descanso, falar hoje nesse primeiro episódio sobre descomplicar, falar sobre tornar as coisas fáceis. O que dá para tornar fácil, então torne fácil. O que tiver sobre o meu poder, então faça. Tem gente que diz assim, eu quero emagrecer, vai sair daqui e vai comer 25 esfirra doce. Vai emagrecer? Então você não quer emagrecer. Quem entende? Você quer comer o que dá na tua cabeça. Ou toma monjaro. Resolve. Ajuda muito. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o que deve ser feito. É mais fácil culpar alguém. É mais fácil dizer que foi o outro. É mais fácil dizer que para você é mais difícil. O problema é que isso não é verdade. A verdade é que você precisa entregar. A verdade é que você precisa confiar. A verdade é que nós precisamos aprender a descansar. O mundo grita, Jesus é leve, é suave. As pessoas querem impressionar. Jesus diz, eu te ajudo, você dá conta, não porque você é forte, mas porque eu estou na sua vida. Então, irmãos, alguém vai se identificar com o que eu estou falando aqui. Você não pode sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou, se sentindo um nada, se sentindo incompetente, improdutivo, incapaz. Você precisa sair daqui hoje convicto de que você tem luta, mas Deus vai ajudar você a vencer essas lutas. Que ainda existe um Deus vivo, forte, que tem poder, que pode mudar essa situação que você está vivendo hoje. Isso me alegra muito, irmão. Pregar que o Senhor pode mudar o que está acontecendo na sua vida hoje. Pregar que nos próximos dias, na próxima semana, nos próximos dias, nos próximos meses, o Senhor pode fazer algo completamente novo na sua vida e mudar absolutamente a sua realidade. É muito bom pregar isso, porque eu creio que isso é uma verdade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos seguir essas direções. Vir até Jesus, entregar os nossos fardos, os nossos pesos, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dificuldades, para que Ele transforme a nossa realidade e torne tudo que está pesado em leve na nossa vida. Quero orar com você, irmão. Vamos ficar de pé, por favor. Vinde a mim, todos que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra aquele papo do começo? Pensa que é Jesus falando hoje aqui. Você consegue crer disso? Crer nisso? É a palavra dele. Tá pesado? Você se sente sobrecarregado? Tá difícil? A sensação, o sentimento é que não vai dar certo, não vai dar conta. Então, irmão, essa palavra é para você hoje aqui nesse lugar. E antes de encerrar e irmos embora, eu quero orar com você aqui. Só que você vai precisar tomar uma atitude. Vir até Jesus. E hoje nós vamos, no mundo espiritual, simbolizar que Jesus está aqui na frente. Então, se você quer trocar o seu fardo, se você crê que Ele tem alívio para você, eu vou convidar você para vir aqui na frente. Antes de você vir, irmão, escuta o que eu vou falar. Esse momento é um momento complexo para muitos. Esse momento do apelo de vir à frente é um momento complicado. Mas qual é o tema da nossa série hoje? Descomplica. Por que é complicado? Mas o povo vai pensar o quê? Eu já fui lá tantas vezes. Será que é para mim mesmo? Se durante o que eu fui falando, você, no seu coração, entendeu que você está passando por sobrecarga, por dificuldade, por medo, insegurança, por opressão, depressão, então você não tem nem que pensar, será que é para ir ou não? Jesus está me chamando para vir. O meu Jesus, o meu Jesus que me ama e me salvou, Ele está me chamando de novo para trocar o fardo comigo. Então descomplique, irmão. Porque numa hora dessa a gente pensa, eu sou crente, eu trabalho, eu sou líder. Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de filhos que precisam hoje de um toque do Pai aqui nesse lugar. É sobre isso. Se isso é com você, então sai do seu lugar agora. Vem aqui, irmão, nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você aqui.